Um grupo de alunos de uma escola deveria visitar o Museu de Ciências e o Museu de História da cidade. 48 alunos foram visitar pelo menos um desses museus. 20% dos que visitaram de ciências visitaram de história. 25% dos que visitaram de história visitaram o de ciências. Calcule o número de alunos que visitaram ambos. Olha só, vou pedir para vocês o seguinte, pausar o vídeo, ler de novo esse enunciado, ler ele umas 3 vezes, porque eu, mesmo sendo professora, confesso para vocês que eu tive um pouquinho de dificuldade com o português que está escrito aqui, tá? Eu achei muito trava-língua. É claro que é um problema de diagrama de Venn, nós vamos resolver, né, com as bolinhas, só que eu vou falar para vocês as coisas que eu acho que estão um pouquinho mal escritas, não é porque é mal escrita, tá? Não tem problema nenhum. A questão quis dificultar. Então, como poderia ser escrito de uma maneira um pouco mais fácil para a gente entender? 48 alunos foram visitar os museus da cidade. Pronto. Eles visitaram pelo menos um museu. Ok? Então, aqui, a gente sabe que do lado de fora do diagrama é 0. Beleza? Pronto. 20% dos que foram ao Museu de Ciências visitaram o de História. Então, vamos pensar o seguinte. Quem foi ao Museu de Ciências? Museu de Ciências é essa galera aqui. 20% dessa galera, que eu estou pintando de azul claro, foram visitar o de História. Ou seja, 20% do de Ciências é esse número que está aqui no meio. Entendido? Ó, isso aqui é 100% do de Ciências. 20% estão aqui também em História. Certo? É isso que ele quer dizer. 20% dos que foram ao Museu de Ciências visitaram o de História. Beleza? Pronto. Isso que ele quer dizer. Estou só interpretando a questão de novo, falando ela de uma maneira um pouco mais fácil para você entender. E 25% dos que foram ao Museu de História visitaram o de Ciências. Ó, aqui nós temos 100% das pessoas que visitaram o de História. 25% dessas pessoas estão aqui. Por quê? Porque elas também foram no Museu de Ciências. Certo? Beleza. Agora vamos ver aqui o que a gente vai fazer. Agora aqui é que entra uma resolução mais estratégica. Eu poderia colocar nesse problema x, y, z, várias variáveis, tá? E depois relacionar essas variáveis através de sistemas de equação. Mas eu sou contra, enquanto houver possibilidade, eu sou a favor da gente colocar só o x na história. Então, eu vou tentar aqui usar uma única variável. Preste bem atenção, ele fala assim, ó, 20% dos que foram ao Museu de Ciências visitaram de História. Então, vamos pensar o seguinte, aqui eu tenho x pessoas que visitaram os 2 museus ao mesmo tempo. Se 20% dos que foram ao Museu de Ciências visitaram o de História, quer dizer, então, que esse x aqui, ele é 20% da galera aqui. Só que presta atenção, 20% é a quinta parte, concorda comigo? 20% é a quinta parte, isso aqui é porcentagem manjada, porque a porcentagem 20%, você simplifica aqui, ó, e divide em cima e embaixo por 2, fica 1/5. Então, esse número aqui, ele é a quinta parte do todo. Então, o todo tem que ser 5x, concorda comigo? Porque se x é 1/5 de um número, x é 1/5 de 5x, concorda? X é 1/5 de 5x. Então, quer dizer que dentro do Museu de Ciências tem 5x. Só que eu não já pus x para cá? Então, esse trecho aqui tem que ser 4x. Agora, raciocina comigo aqui, ó. Olha para essa bolota que eu estou fazendo aqui. Quantos x tem aqui dentro? 5x. Quem está junto aqui no Museu de História, né, que está dentro de Ciências, mas também de História, é 20% do todo de Ciências. Porque é 5x, x é 20% de 5x, porque é a quinta parte. Entendido, amiguinho? Aí você vai falar assim, ah, não sei o quê. Gente, eu tô te livrando de uma enrascada. Porque se você não raciocinar desse jeito, além de pensar em porcentagem, número decimal, você ainda vai ter que pensar em x, y e z, tá? Então, dá uma segurada e tenta entender esse rolê aqui desse jeito que eu tô falando. Agora vamos para essa frase. 25% dos que foram ao Museu de História, quer dizer, eu tenho aqui dentro de História, certo? História, esse pessoal aqui. 25% dessa tropa foi também para o de Ciências. Então, quer dizer que o X aqui, ó, ele é 25% do total de História, ok? Só que raciocina comigo. 25% é qual fração? 25% é 1/4, fração manjada, mais manjada na face do planeta Terra. 25% é 1/4. Então, quero dizer o quê? Que esse X aqui, ó, ele é 1/4 da tropa de História. Se X é 1/4 de um número, esse número, que é o 100%, ele é 4x.
Porque um x é um quarto de 4x. É a quarta parte de 4x, né? Você tem 4x aqui, ó, divide ele em 4 partes, que é 25%. Cada parte vai ter x. Só que se você já pôs x para cá, então para cá tem que ser 3x. Beleza? Agora vamos raciocinar de novo, ao contrário, né? Aqui eu tenho 4x de pessoas em história. 25%, que é 1x, também foi ao Museu de Ciências. Para mim, isso aqui ficou bastante intuitivo e óbvio. Agora acabou o problema, porque somando a galera toda tem que dar quanto, gente? 48, certo? Ó, 3x mais x, 4x mais 4x, 8x. 8x é igual a 48, x é igual a 48 dividido por 8, 6, resposta da letra E, ok? Agora nós vamos envolver mais variáveis para vocês verem que o problema vai ficar mais chato, tá? Eu vou chamar aqui de x, certo? H, quem foi só em história, e C, quem foi só em ciências. Eu poderia chamar de Y, Z, só vou pôr as iniciais para ficar mais fácil de eu saber no final o que é cada coisa. Agora a gente vai equacionar a frase, olha, 20% dos que foram ao Museu de Ciências. Quem foi ao Museu de Ciências? É x mais c, concorda? Então, x mais c, 20%, eu posso colocar 20%, posso colocar 0,2, que é a mesma coisa de 20%, né? Dividir 20% dá 0,2. Ou posso colocar 1/5, é óbvio que eu vou preferir 1/5, que é a fração já simplificada. Então, aqui ele está falando, 1/5 dos que visitaram o Museu de Ciências visitaram de história, ou seja, 1/5 da galera que visitou o Museu de Ciências é igual a esse x, que é o pessoal que visitou história. Na minha opinião, aqui surge na gente uma ambiguidade, uma vontade de fazer uma ambiguidade. Por quê? Visitaram história, dá a impressão que ele está falando que visitar história é essa galera toda aqui. Mas o que ele quer dizer é o seguinte, 20% dos de ciências visitaram também o de história. É a interseção, ele está falando é da interseção, correto? E eu vou ser sincera falar para vocês. Quando eu tentei resolver assim, eu fiquei tentada a fazer do jeito errado, por causa que eu achei meio passível de ambiguidade na minha própria cabeça. Fontes da minha cabeça criaram uma ambiguidade aqui, tá? E a segunda equação é essa aqui, ó. 25% dos que foram ao Museu de História. Então, quem foi no Museu de História? O H mais X, né? Então, 25%, que é o mesmo que 1/4, eu já expliquei no passo anterior, é X mais H, que é o pessoal de história, visitou o de ciências, certo? Então, é igual a esse X, que é o pessoal que visitou também o de ciências. Na minha opinião, essa palavra também aqui, ela poderia ter sido colocada para facilitar a vida do cristão, tá? Pronto. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou só mexer um pouquinho nessa equação aqui, eu vou passar esse 5 para cá, ó. Esse 5 ele está dividindo a tropa toda, então ele vai multiplicando para o lado de lá. Vai ficar que X mais C é igual a 5x, e aqui eu passo esse 4 dividindo para cá, multiplicando. Vai ficar que x mais h é igual a 4x, ok? Uma outra coisa que eu sei é que x mais c mais h é igual a 48 alunos, que foi dado no enunciado. Ó, 48 alunos foram visitar pelo menos um dos museus. Quer dizer, a galera, 48 é a soma de todo mundo aqui desse diagrama. E aí agora, olha só o que eu vou fazer. Eu vou somar essas duas equações, vai ficar assim, ó, x mais x, eu não vou pôr que é 2x, eu vou escrever assim, ó, x mais x. H mais c, então mais c mais h, é igual a 9x, que eu estou somando do lado de cá. Por que, amiguinhos? Porque eu vou pegar esse x mais c mais h, que é igual a 48, e vou tirar esse x mais c mais h aqui e vou colocar 48 no lugar, certo? Então, vai ficar assim, ó, x mais 48, que é essa substituição que eu fiz ali, é igual a 9x. Vou passar esse x para cá subtraindo, vai dar 8x, certo? E aqui vai ficar 48, vou passar o 8 dividindo e vou falar que x é igual a 6, que é justamente a interseção do problema, né? Então, agora, olha só para a gente florear um pouquinho mais. Aqui é 6, certo? Aí fala assim, ó, 48 foram visitar, 20% dos que visitaram o Museu de Ciências visitaram o de História. Então, olha só, 6 é 20% dessa tropa toda do Museu de Ciências, certo? 6 é 20% de qual número? 6 é a quinta parte de qual número? Fica mais fácil de você pensar assim. 6 é a quinta parte de 30. Então, dentro da bolinha de ciências, tem que ter 30 pessoas. Se eu já pus 6 aqui, aqui fica 24. Agora, vamos olhar para cá. 25% dos que foram ao Museu de História
visitaram o de ciências. Então, quer dizer que esse número 6, ele é 25%, ou seja, é a quarta parte de que número? Ele é a quarta parte de 24. É só fazer 6 vezes 4, 24. Só que eu já pus 6 aqui, 24 menos 6, 18. É porque tem que ter 24, é na bolota toda. Entendeu? Aqui tem 24. 6 é 25% de 24. Aqui tem 30. 6 é 20% de 30. E quando você soma aqui, ó, aqui tá dando 30 mais 18, 48. Tá? Então, essa é a resolução desse problema. O primeiro jeito que eu fiz, eu coloquei só o x na história, certo? Mas aí a pessoa tem que ter esse entendimento. Se o x é 20% de um número, então o total é 5x. Mas eu já pus x, então para o lado de cá tem que ser 4x. É fazer essa jogada, que aí você evita esse sistema de equação aqui, que foi de 3 incógnitas, ó. X, H e C, né? Então, assim, se o aluno não fizesse essa estratégia de somar as equações que eu fiz aqui, ele ia querer descobrir o valor de cada uma, né? Poderia dar mais pano para a manga ainda e ficar mais difícil. Outra coisa que dificultaria também é se o aluno abrisse esse parêntese. Isso tudo vai fazendo você gastar tempo, tá? Eu passei o 5 para lá multiplicando de uma vez para facilitar a vida, né? E não usei número decimal. 20% é 0,2. Jamais na vida, nunca na Terra você vai usar fração, que é muito mais fácil, porque aí passou o 5 multiplicando, acabou, não tem número decimal envolvido, certo?